Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Nessa aula realizaremos alguns exercícios sobre tabela periódica, para tentar entender como relacionar a distribuição eletrônica dos elementos químicos com sua localização na tabela periódica, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício, dados, números atômicos. Então, eu tenho alguns elementos químicos listados aí, né? Lítio, berílio, neônio, sódio, magnésio, argônio, tá? E seus respectivos números atômicos. Faça a distribuição eletrônicas em subníveis, indique a família e o período a que cada elemento pertence na tabela periódica atual. Então, é um treino interessante, já, de primeira, né? Vamos realizar a distribuição eletrônica, a ferramenta que a gente viu na outra aula, certo? E fazer uma análise da distribuição eletrônica, a partir da distribuição eletrônica, saber onde esses elementos estão na tabela periódica. Então, vamos lá. Já deixei uma tabelinha de Linus Pauling aqui do lado, né? Para auxiliar a gente, tá? É interessante, se vocês forem fazer provas específicas, né, que vocês saibam montar isso aqui, tá? Com isso aqui a gente faz a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, não é tão difícil fazer, depois que a gente treina um pouquinho, tá? Se podem averiguar, né, em qualquer lugar, não tem importância necessariamente, é só saber usar isso aqui, mas vamos lá. Então, para fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que distribuir os elétrons que tem dentro de determinado elemento químico. Para saber quantos elétrons esse elemento químico tem, a gente olha geralmente para o número atômico e observa se esse elemento tem carga, né? Nesse caso, nenhum dos elementos tem carga, tá? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica, né, em função do número de prótons. Se ele não tem carga, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, vamos começar pelo lítio. O lítio tem 3 de número atômico, então ele tem 3 prótons, logo ele tem 3 elétrons sem carga. Então, temos que distribuir 3 elétrons. Então, vamos lá, começando sempre do começo, né? Ou do caroço, né? Do kernel, ó, do primeiro nível de energia. Distribuímos sempre do nível mais interno para o nível mais externo. Então, primeiro nível de energia, primeiro subnível que aparece lá é o subnível S, lá cabem 2 elétrons no subnível S, certo? Coloquei 2 elétrons aqui, da hora. Bom, eu tenho que distribuir 3 no total, então ainda faltam, né? Ainda falta mais um elétron para ser distribuído, não cabe mais nenhum elétron aqui, então eu sigo adiante com a minha distribuição. O próximo elétron está no segundo nível de energia, no subnível mais baixo, né? Em energia dentro desse novo nível de energia, que seria o subnível S. Lá cabem 2 elétrons, mas eu só tenho um elétron para colocar lá. Beleza? Tá. Fiz a distribuição eletrônica. Como eu consigo descobrir a localização desse elemento na tabela periódica? A gente vai olhar para a camada de valência. Lembra da camada de valência? Eu falei durante a resolução de exercício de distribuição eletrônica. Camada de valência é o último nível de energia alcançado na distribuição eletrônica de um determinado elemento químico. Então, a camada de valência aqui, ó, o último nível de energia alcançado é o segundo nível de energia, né? Então, essa é a camada de valência. Esse cara tem um elétron na camada de valência. Então, vamos lá. Esse cara aqui, então, está no segundo nível de energia, sua camada de valência. O último nível de energia alcançado ajuda a gente a identificar o período. Então, o período são as linhas da tabela periódica. Então, se a camada de valência desse elemento químico está no segundo nível de energia, isso significa que esse elemento químico está no segundo período. Beleza, então sei qual linha ele está. Ele está na segunda linha da tabela periódica, no segundo período. Em qual família ele está? A quantidade de elétrons na camada de valência equivale à família desse elemento químico. Tá? Lembrando, a tabela periódica também se divide em alguns blocos, né? Então, onde ele finaliza a sua distribuição eletrônica, ajuda a gente a identificar o que está acontecendo. Os elementos químicos representativos, que são os que a gente mais trabalha, ficam aqui e aqui, as chamadas famílias A também. Tá? Então, o padrão que a gente usa são mais para esses elementos aqui. A gente trabalha com mais frequência com eles, tá? Em função de abundância também. Então, os elementos que estão aqui nessas duas famílias terminam sua distribuição no subnível S, é o caso desse, né? Então, ele está aqui ou nessa família ou nessa família.
Se termina no subnível P, vai terminar nessa região. Se termina no subnível D, nessa região. E o subnível F, nessa região. E a quantidade de elétrons no subnível ajuda a gente a saber se ele está nessa família ou nessa família, né? Nesse caso ele tem 2, quer dizer, 1 elétron, certo? Então, os que têm 1 elétron estão na primeira família, sempre em ordem crescente, a organização, certo? Da esquerda para a direita. Então, aqui seria os elementos que têm 2 elétrons no subnível F, tá? S. Aqui, que tem 1 elétron no subnível P, 2 elétrons no subnível P, 3 elétrons no subnível P, até 6 elétrons no subnível P, tá? Então, aqui só tem 1 elétron nesse subnível S, então esse cara é da família 1A, ou família 1, né? Mostrando aqui na tabela periódica, olha lá, primeira linha, segunda linha, ou seja, ele está no segundo período, família, olha, 1A, bem aqui. Vamos para o próximo? Então, o próximo elemento químico é o berílio, que está do lado. Qual é a diferença? Ele tem 1 elétron a mais, né? Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar muito parecida. Ele tem 4 elétrons, ao invés de 3. Só que, ao invés de ter 1 elétron no subnível S, ele tem 2 elétrons nesse subnível S. A camada de valência dele é essa aqui também. Então, essa daqui também é a camada de valência dele, tá? Então, ele também está no segundo período. Por quê? Porque a distribuição eletrônica dele terminou no segundo nível de energia, tá? O nível mais alto alcançado, a camada de valência dele. Só que ele tem 2 elétrons na camada de valência, tá? O fato de ele ter 2 elétrons na camada de valência faz com que ele esteja agora não na família 1A, mas na família 2A, ou família 2, tá? Ele está aqui no agrupamento do subnível S, né? Que é ou a família 1A ou a família 2A. Se tem 1 elétron no subnível S, família 1A. Se tem 2 elétrons no subnível S, família 2A, tá? Isso considerando que o subnível S seja, né, o único subnível na camada de valência, tá? A quantidade de elétrons na camada de valência vai definir pra gente o que vai acontecer. Bom, não sei se vocês tinham percebido, mas o berílio está logo aqui do lado. Percebem? Ó, aqui. Então, esse aqui tem 1 elétron no subnível S e esse tem 2 elétrons no subnível S, tá? A gente pode contar também a quantidade total de elétrons, tá, que tem na camada de valência. A gente pode olhar por subnível de energia, né, qual é o último subnível de energia que aparece na distribuição eletrônica, mas também podemos contar o total de elétrons que tem na camada de valência. Por exemplo, com esse neônio aqui, ó. O neônio a gente tem que distribuir 10 elétrons, então vai um pouco adiante a distribuição eletrônica. Então começa um S, ó, primeiro nível, primeiro subnível, coloco 10 elétrons lá, vou repetir o processo até que eu distribua 10 elétrons no total. Então aqui foram 2 elétrons aqui, mais 2 aqui, ainda tem 6 para serem distribuídos, sigo em diante na minha distribuição, 2P, para ter 10 elétrons, faltam 6. Pronto. A gente, de novo, vai olhar para a camada de valência, né? Ou seja, o último nível de energia distribuído, tá? Tanto o subnível S quanto esse subnível P aqui estão no segundo nível de energia. Então, essa é a nossa camada de valência. Legal. Aqui, determinamos o período, certo? Se o segundo nível de energia é o nível da camada de valência, então estamos no segundo período. Se for o terceiro, é o terceiro período. Se for o quarto, é o quarto período. Se for o quinto período, assim sucessivamente. Tá? O último nível de energia, né? O nível de energia alcançado, camada de valência daquele elemento define o seu período. E a família? Família, de novo, a gente olha para a quantidade de elétrons. Tá? Aqui, a gente pode fazer 2 abordagens. Né? A gente pode pensar, bom, ele está no subnível P, certo? Então, ele está nessa região aqui em específico. Se tem 1 elétron, estaria aqui. Se tem 2, estaria aqui. Se tem 3, estaria aqui. 4, 5. Se tem 6, ou seja, está completo, ele está aqui nesse cantinho aqui. Né? Então, ele estaria no grupamento dos gases nobres. Eu posso levar em consideração também a quantidade de elétrons que ele tem no total na camada de valência. Ó, no segundo nível de energia, ele tem 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Tá? Ou seja, no total, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Como ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele está na família 8A, ou 18, ou família 0. Né?
grupo 0 que eles chamam também. Mas eu posso falar que está na 8A, está na 18, tá? Ou família dos gases nobres, né? Então eu posso equivaler, quando eu estou falando dos elementos representativos, termino no subnível S e no subnível P, tá? Eu posso equivaler a quantidade de elétrons na camada de valência à família de um determinado elemento químico. Então, se ele tem um elétron na camada de valência, família 1A, 2 elétrons na camada de valência, família 2A, 3 elétrons na camada de valência, 3A, 4 elétrons, 4A, 5 elétrons, 5A, assim sucessivamente, até que ele tenha 8 elétrons na camada de valência pertencente à família 8A. Isso vale para os elementos representativos, né? Que são as famílias A, nesse caso, tá? Bom, então, ele está na família 8A, segundo período, aqui ele está, segundo período, segunda linha, aqui, família 18, família dos gases nobres. Vamos lá, então, continuando o sódio. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio, só que ele tem 11 elétrons, vai ficar isso aqui, um pouquinho a mais, né? Então, Z igual a 11, a distribuição é igual a do neônio, só que ele tem um elétron a mais. Aqui não cabem mais elétrons, então ele vai para o próximo. Olha só, esse cara aqui é muito parecido com quem? É muito parecido com o lítio, né? Por que eu falo isso? Olha a camada de valência desse cara. A diferença é que ele está em outro nível de energia, ou seja, ele está em outro período. Esse cara não está mais no segundo período, agora ele está no terceiro período. Só tem um elétron lá? Bom, mesma coisa aqui, né? Ó, ele está na família 1A. Olha o sódio aqui embaixo. Olha o sódio. Família 1A. Primeira coluna, terceiro período. 1, 2, 3. É isso, tá? Magnésio tá do lado, a gente viu ali, né? Então, vamos lá. Fazer a distribuição do magnésio. Vou fazer aqui para cima, porque acabou o espaço aqui. Então, magnésio, vamos padronizar essas cores aqui. Z igual a 12, certo? Isso, então vamos lá. 1S2, 2S2, muito parecido com sódio, né? 2P6, até aqui foram 6 elétrons. 3S2, olha com quem ele é parecido. Com berílio. Percebe? Ó, camada de valência, terceiro nível de energia. Então, terceiro período. Termina no subnível S, então tá aqui, tem 2 elétrons, então tá na segunda família desse grupo, desse bloco S, tá? Percebam, né? Ele tá na mesma família que quem? Que o berílio. Então, ele tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência que o berílio. É isso. Os elementos que estão na mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. A camada de valência mais externa é ela que comanda, né, que gere, que define como um elemento químico vai interagir com outros elementos químicos. Então, elementos químicos que têm a mesma, não é a mesma distribuição eletrônica, né, mas é a mesma camada de valência, interagem de forma similar. Por isso que a gente fala que elementos da mesma família, né, têm interações parecidas, né? Tem propriedades parecidas. Bom, para finalizar já vou fazer o argônio e a gente dá uma checada lá na tabela para ver como fica, tá? Então, igual a 18, faz a distribuição, 1S2, 2S2, 2P6, 10, 3S2, 12, faltam 6, né? Depois do 3S, termina a seta, ó, 3P. 3P, coloco 6 elétrons aqui. Então, não é coincidência, o exercício foi montado para a gente conseguir enxergar a comparação de 2 períodos sucessivos, né? O segundo e o terceiro período. Esse cara também está no terceiro período, a camada de valência no terceiro nível de energia. Ele está no bloco P, eu posso pensar assim, tem 6 elétrons, então ele está aqui nesse canto. Eu posso pensar também que ele tem 8 elétrons no terceiro nível de energia, 2 no subnível S, 6 no subnível P. Tá? Ou seja, ele está na família 8A, tá? Ou dos gases nobres, certo? Então, a gente olha aqui os elementos que a gente analisou. O lítio e o berílio, né? Termina S1, S2. Sódio termina S1. Magnésio termina S2. Neônio S2, P6. Argônio S2, P6, né?
a finalização da tabela periódica, a camada de valência. A diferença entre esses elementos desse período e desse é que esses aqui têm mais partículas, alcançam um período a mais, alcançam um nível de energia a mais na distribuição eletrônica, tá? Então é isso. Vamos para o próximo. Segundo exercício. Faça a associação correta. Aqui a gente só tem que lembrar, né? Fazer uma pequena rememoração do nome de algumas famílias, tá? As famílias, algumas têm nomes, né? Então vamos começar pelos metais alcalinos. Metais alcalinos, família 1A, ou agrupamento 1, isso aqui, família 1. Metais alcalino terrosos, família 2 ou família 2A. Calcogênios, tá? Então vamos começar assim, a gente começa halogênios, calcogênios, tá? Gases nobres, mais da ponta, aqui. Gases nobres, halogênios, calcogênios. Aqui a gente tinha falado de quem? Metais alcalinos, família 1. Alcalino terrosos, família 2. Vindo para cá. Gases nobres, halogênios, calcogênios. São as que têm nomes específicos. Então, halogênios 7A, 17. Para o lado, a 16 calcogênios e os gases nobres, 18. As outras famílias, a gente coloca o nome do primeiro elemento químico que aparece ali naquela família, tá? Família do carbono, família 14 ou 4A, aqui 4A, 14. 5 e a 15, família do nitrogênio. Grupo 18, gases nobres, eu não tinha colocado 7. E 16, os calcogênios. Então é isso, tá? São as famílias de formas diferentes organizadas, lembra? Então eu posso enumerar de 1 a 18, certo? Posso dividir em família dos elementos representativos, que eu tinha falado que são essas aqui, né? Famílias A e famílias B. As famílias A, que são os elementos representativos, vão de 1 a 8, certo? Ou a gente chama de família 0, essa daqui às vezes também, porque são dos gases nobres. E podemos dar nomes para as famílias também, tá? Às vezes atendemos as famílias específicas de acordo com seus nomes específicos. E os nomes são dados em função das propriedades gerais daquela família, tá? Então, metais alcalinos, alcalino terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. Podemos encontrar com essa nomenclatura também, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro exercício. Faça a associação entre as famílias e a configuração eletrônica das respectivas camadas de valência. Então, ó, parecido com isso aqui, certo? A quantidade de elétrons na camada de valência vai definir a família a qual pertence um elemento químico. É isso que a gente vai ver aqui. Ó, resolve o menino. Então, essa daqui que a gente tinha visto primeiro, só tem um elétron na camada de valência, certo? Independente do nível de energia, tá? Por isso que tem um N aqui. Então, esse aqui é da família 1A, ou 1. Aqui tem 2 elétrons, família 2A. Onde tem 3 elétrons? NS2, aí começa no NP1, não tem um NP1 aqui, mas tem um NP2. Então, família 14 ou 4A, 2 mais 2, 4 elétrons. Legal. Aqui, 5 elétrons, família 15 ou 5A. Aqui, 7 elétrons, família 17. Aqui 6 elétrons, família 16. Aqui 8 elétrons, família 18. A gente faz a referência que a gente fez no exercício anterior agora, tá? Então, ó, quantidade de elétrons na camada de valência define a família que eu estou falando. Se eu tenho 1, família 1A. Se eu tenho 2, família 2A. Se eu tenho 3, família 3A. Se eu tenho 4, 4A. 5, 5A. 6, 6A, 7, 7A e 8, 8A, família 0. Ok? Então, uma referência direta, simples e prática, né? E aí a gente faz a referência disso com os nomes que a gente acabou de fazer ali em cima, né? Então,
Gases nobres, família 8A, família 0, família do nitrogênio, família 5A, família do carbono, família 4A, halogênio, 7A, calcogênio, 6A, metais alcalinos terrosos, 2A, e metais alcalinos, 1A. É isso. Para finalizar, quarto exercício. Um átomo de elemento químico X pertence à família dos calcogênios, está situado no terceiro período e apresenta 17 nêutrons. Determine seu número atômico e seu número de massa. Então ele deu algumas informações sobre ele. Primeira coisa é entender quais informações foram dadas. Tá? Então eu tenho um elemento químico X. O que eu sei? Ele pertence à família dos calcogênios. Calcogênios a gente acabou de ver, né? Quem são os calcogênios? São os elementos participantes da família 6A. Então ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, ó, ele tem essa distribuição eletrônica padrão aqui, né? A camada de valência dele tem 6 elétrons. 2 no subnível S, 4 no subnível P. Ele está no terceiro período, na terceira linha. Ou seja, essa camada de valência aqui está no terceiro nível de energia, ou seja, esse N é o 3. Né? Então, a distribuição eletrônica desse elemento finaliza em 3s2, 3p4. Tá, eu sei o que tem para trás, não sei? Então, vamos fazer o que tem para trás. 1s2, 2s2, 2p6. É isso aqui que tem para trás. Né? Bom, então essa daqui seria a distribuição completa desse elemento químico aqui, certo? Então eu consigo saber quantos elétrons ele tem. Se eu consigo saber quantos elétrons ele tem, eu consigo saber quantos prótons ele tem também, né? Então, aqui ele tem 10 elétrons mais 6 elétrons, então ele tem no total 16 elétrons. Ele tem 16 elétrons, considerando que ele não tem carga, ele tem 16 prótons. Ele me falou quantos nêutrons ele tem. 17 nêutrons. Bom, número atômico é direto, né? Número atômico é igual ao número de prótons. Então, ele tem 16 de número atômico. O número de massa seria a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que existe dentro desse elemento químico. Então, seria 16 prótons mais 17 nêutrons, né? 15 mais 15 dá 30. Então tem mais 1, 2, 3, 33. Seria isso, né? 33 de número de massa. Tá bom? É isso então. Até a próxima. A gente vai falar de propriedades periódicas na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.